A paz do Senhor, povo de Deus. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Wellington. Nós estamos aqui nesta noite para tratarmos sobre um assunto muito importante que o povo já está comemorando, que é sobre o Natal. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, você que faz parte do nosso canal, você que vai estar vendo esse vídeo, dá o seu like aí, deixa o seu joinha no nosso canal, é AD Caminho da Graça Oficial. Compartilha, se inscreva no nosso canal e comente para que a gente possa participar sobre esse assunto aí tão importante nos dias de hoje, e também que vai ser postado no nosso canal pelo Facebook, que é o canal de bênção para a sua vida, da Assembleia de Deus Caminho da Graça. E a gente vai tratar hoje sobre o Natal, trazemos sobre esse assunto, que eles falam que é uma festa comemorativa ao nascimento de Jesus, alguns falam que é umas festas cristãs, porém a gente vai tratar sobre isso porque todos participam já com uma festa cristã, então eu acredito que era para ser participado dentro de um ambiente que fosse cristão, mas é tratado em vários lugares, é comemorativo em vários lugares que são pagãos também. Então a gente vai tratar sobre isso para saber o que tem a ver isso com Cristo, o que tem a ver sobre a pessoa de Cristo, porque não é exatamente o que a Bíblia nos informa. Então, para um texto básico para a gente começar, da onde saiu mesmo esse fundamento, que a gente está em Gênesis capítulo 10, do versículo 8 até o versículo 11, que fala assim: E o Cuxé gerou a Nimrod, este começou, no caso é Nimrod, a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10. E o princípio do seu reino foi em Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Siná. Desta mesma forma, na Síria edificou Nínive, Reobote e Calá. E também Ezem, entre Nínive e Calá. Muito bem. Muitos falam que essa é uma festa cristã, outros falam que é o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Porém, de onde que surgiu de fato essa festa comemorativa que eles falam que é o nascimento de Jesus? Primeiro, isso não tem uma base histórica levada à igreja primitiva, nos ensinos em que Jesus ensinou para os seus discípulos. A gente não vai ver sequer nenhuma base bíblica no ministério de Jesus ali em 3 anos e meio, historicamente falando. Jesus ensinando para os seus discípulos nos seus sermões que eles deveriam cultuar, que eles deveriam fazer algum culto de ação de graça, alguma festividade natalina acerca do seu nascimento. E Deus ele deixou algo tão maravilhoso para a gente que ele ocultou essa questão, porque não existe texto bíblico mostrando acerca do nascimento de Jesus, o dia, melhor dizendo, a data que fosse 25 de dezembro. Até porque os relatos bíblicos que estão no capítulo 2, no versículo 8, lá de Lucas, que fala que os pastores foram recolher essas ovelhas, aqueles pastores que foram levar os presentes para Jesus no seu nascimento, e alguns pegam essas bases e falam, já que os pastores foram levar presentes, então eles pegam e criou essa questão de troca de presente nesse período de natalino, troca de presente, um troca presente, outro abençoa o outro, e o comercial fica muito agitado, a área comercial fica muito agitada, as pessoas economizam um ano inteiro para quando chegar no Natal elas gastarem bastante, porque tem que usar roupa nova, tem que usar uma roupa diferenciada do que usou o ano inteiro. Então é isso que é o Natal, acerca de que muitas pessoas falam. Tem o Papai Noel, tem renas, tem trena, tem guirlandas, tem muitas coisas que é levada ao Natal. Então o que tem a ver isso com Cristo? Como eu falei, primeiramente isso já não tem nenhuma base histórica nos ensinos de Jesus, ele falando para os seus discípulos, nenhum dos sermões que eles deveriam cultuar acerca do seu nascimento, não. E não tem base histórica na igreja primitiva, porque a gente não vai ver um relato bíblico dizendo que a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, veio a cultuar o nascimento de Jesus, mas eles eram que buscavam sempre orar a Deus, buscavam sempre entrar em comunhão, mas não existe texto dizendo que eles cultuaram acerca do nascimento de Jesus. Então, a primeira coisa, isso vem da igreja católica. A igreja católica romana, e o próprio Orígenes, ele escreveu que nunca existiu nenhuma festividade baseada em nascimento acerca de Jesus, a não ser o próprio das festas pagãs que eram no Egito, tinha festas acerca do nascimento, e o próprio rei Herodes, eles faziam festividade acerca do seu próprio nascimento.
mas acerca de Jesus não existe relatos acerca disso. Então isso nasceu na Igreja Católica Romana. Isso teve esse nascimento na Igreja Católica Romana. E como eu disse no capítulo 2, versículo 8 de Lucas, os pastores foram recolher as suas ovelhas, só que eles recolhiam antes do inverno. O inverno era aproximadamente, ali começava entre já outubro para dezembro. No dezembro já o inverno já estava já bem forte. Então o máximo que eles colhiam as suas ovelhas era até o 15 de outubro. Então, porque já entraria novembro, entraria dezembro, que o inverno era muito forte, então eles tiravam, recolhiam para os currais as ovelhas para que elas não passassem aquele período frio e assim, então, não viessem a morrer, porque elas não suportavam. E de acordo com Cantares de Salomão no capítulo 2, no versículo 11, e Êxodo capítulo 10, versículo 9 e 13, que falam que os períodos de chuva eram muito fortes nesse período de dezembro, de novembro e entre outubro também, que já começava, que o povo não resistia, tinha que ficar dentro de casa, eram chuvas muito fortes. Então, por aí a gente já percebe que não foi essa base do dia 25 de dezembro, não é de forma alguma bíblica para a gente tratarmos acerca do nascimento de Jesus. E isso veio da Igreja Católica Romana, e aí talvez alguém pergunte, da onde que se trouxe, da onde que se nasceu então isso na Igreja Católica Romana? Isso nasceu de Nimrod. No texto onde a gente leu de Gênesis, capítulo 10, versículo 8, esse Nimrod, que foi um homem muito poderoso e caçador diante do Senhor. Só que a palavra Nimrod, se a gente for estudar o que significa, é aquele que rebelou. Porque Nimrod, depois ele se rebelou contra o Senhor, ajudando e fazendo parte da Torre de Babel que os homens levantaram lá no capítulo 11 de Gênesis, para querer conhecer a natureza, o céu de fato, onde se Deus morava, onde se Deus habitava, mas Deus derrubou os homens, confundiu as suas linguagens. Então, Nimrod significa aquele que se rebelou. Então a história fala sobre esse homem, chamado por nome Nimrod, que cometeu um incesto, casando-se com a sua própria mãe, tendo eles um filho, uma criança que nasceu, e essa criança nasceu morta, e essa criança nascendo-se morta, então eles pegaram essa tese que nasceu um pinheiro nesse lugar, e todas as vezes que dava essa data, que era o período do aniversário do próprio Nimrod, que era 25 de dezembro, a sua mãe, chamada por nome Semimares, ela foi e adotou isso como um culto ao próprio Nimrod, que em todos os países, em alguns países, né, ele tem um nome diferenciado de religião. Aqui, por exemplo, em alguns países ele é tido como o deus do sol, em alguns países é tido como o deus Saturno. Enfim, em cada país ele tem o seu nome diferente. Então, essa tese da cerca de Natal, ela nasceu aí, nasceu no próprio Nimrod, acerca do pinheiro que se nasceu, e a sua própria mãe foi tida como a rainha do céu, recebeu adorações, como também envolveu muitas pessoas para cultuarem e para adorarem esse próprio Nimrod. Então a gente percebe que isso não tem uma base bíblica, isso tem uma base agora de idolatria. A primeira coisa também que já vai condenando acerca disso é levado para a idolatria, que a sua mãe falava e apregoava para os egípcios que naquela data, em 25 de dezembro, o próprio Nimrod se apresentava no pinheiro que se nasceu e deveriam prestar uma adoração. Então isso depois foi ratificado pela Igreja Católica, pelo próprio chamado monge Nicolau. Nicolau, para quem não sabe quem é Nicolau, basicamente falando sobre a história de Nicolau, foi um dos diáconos da igreja primitiva escolhido, entre aqueles 7 que foi escolhido, que se rebeliou também. O que a gente conhece sobre Nicolau é isso, que uma das igrejas também da Ásia, que apoiava a doutrina dos Nicolaitas, que vem deste mesmo homem. Então, isso foi ratificado pela Igreja Católica, trazendo dentro do próprio monge chamado Nicolau, que nesses períodos de festas, ele também oferecia presentes, ia a lugar carente dar presentes. Então isso foi ratificando. Aí no começo do ano, ou melhor dizendo, do século XX, uma empresa de bebidas, chamada por nome Coca-Cola, ela ratificou fazendo e pegando um símbolo levado do próprio monge Nicolau, levantando um velhinho de barba branca chamado Papai Noel. Então isso tem muitas coisas envolvidas que contrariam a palavra de Deus. Então, se a gente for olhar e pegarmos basicamente sobre isso que a gente está falando aqui, isso não tem uma base histórica. Primeiro, a gente tem que olhar pelo que Jesus falou. O que significa de fato real o Natal para a nossa vida.
Porque se a gente for pegar o que Nicolau ele fez, porque a doutrina dos nicolaítas, se a gente for olhar, dada uma das igrejas da Ásia que estava apoiando essa doutrina, a doutrina desse camarada já era contrária à palavra de Deus. Uma das igrejas da Ásia foi apoiada, a igreja de Pérgamo, a igreja em que estava apoiando essa doutrina, a doutrina dos nicolaítas, que era a vinda desse monge, que a graça de Deus era muito forte, que quanto mais o ser humano pecasse, mais Deus estava a favor dele, então levando para esse lado da igreja primitiva em que Deus estava condenando a uma dessas igrejas também da Ásia. Se a gente for olhar, isso não tem base bíblica, isso não tem poder bíblico. Então o Natal que se vê hoje, o dia 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus, não tem sequer de nada de festa cristã. Não tem sequer de nenhum apoio para a gente dizermos que seja uma festa cristã, que a gente possa se envolver. Por quê? O paganismo está junto, as pessoas bebem, as pessoas fumam, as pessoas se relacionam sexualmente e ilicitamente contra a palavra de Deus, então isso não tem nada a ver com Cristo. Então a gente chegando agora nesses períodos, já estamos hoje no dia 2 de dezembro, e a gente, como cristão, a gente tem que se separar e usar dessa forma para a gente tentar evangelizar. Não dizendo que seja condenativo alguém escolher uma data para celebrar sobre a pessoa de Cristo, mas eu acredito que o Natal, Cristo, ele nasce a cada dia sobre nossa vida, e isso que é o verdadeiro Natal que a Bíblia nos informa. Só da gente saber que Jesus ele se fez carne, como diz no capítulo 1, lá de João, que o verbo se fez carne, que ele veio para perdoar os nossos pecados, que ele veio para mortificar a velha criatura, para a gente fazer nascer. É este que é o verdadeiro Natal para a nossa vida. Por isso, a você que vai chegando agora, dia 25 de dezembro, essa troca de presentes, essas glutonarias que acontecem, a idolatria que acontece, a bebedeira, as coisas aumentam, as coisas vão cada dia mais piorando, isso não é Natal de Cristo. Por isso, nesse Natal, vamos usar essa forma que o pessoal fica mais sensível acerca da pessoa de Deus, acerca da pessoa de Cristo, e usar disso para a gente evangelizar da forma certa, da forma correta. Porque essa origem veio de Nimrod, um homem que cometeu incesto, um homem que se rebelou contra Deus, um homem que fez mal, e a Igreja Católica vem ratificando. Para o propósito de tudo isso é tirar a pessoa de Cristo de cena, para botar o Papai Noel, um velhinho que mora no norte, que passa o ano inteiro trabalhando com madeira para dar presente de madeira, e no final do ano ele aparece para a criança na madrugada, e aparecendo-se na madrugada, por mais que a criança espere, a criança não consegue vê-lo, ele desce pela chaminé. Então essas histórias são totalmente contrárias. Vamos ensinar para nossas crianças, vamos ensinar para o nosso povo o verdadeiro Natal, que é Cristo encarnado, para nos salvar, para sofrer aquilo que você sofre todo dia, porque o que você passa todos os dias, pressões psicológicas, as maledicências, difamações, os aborrecimentos que você passa, Jesus passou por tudo isso, mas não só passando por isso, Jesus também foi traído, Jesus também foi para a cruz do Calvário, coisa que nem um anjo, coisa que nem você consegue suportar. Então vamos valorizar isso de uma forma grande, de uma forma poderosa, como algo verdadeiro, como algo cristão. Então vamos usar disso e ensinarmos para pessoas que o verdadeiro Natal é que o ser humano ele carregou sobre si um fardo muito pesado que se chama pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a salvação para a nossa vida. Por isso vamos valorizar isso. Então o verdadeiro Natal, uma história básica que a gente quer pegar para você entender mais ou menos o que se trata, de onde se passou essa história. Claro que algumas pessoas vão dizer, mas a igreja pentecostal, a igreja Assembleia de Deus, que nós somos assembleanos, radicaliza muito isso, espiritualiza muito isso, dizendo que tem demônio lá, demônio cá, mas se a gente for pegar, isso não tem uma história de fato bíblica e quer substituir a pessoa de Cristo. E tudo aquilo que quer substituir Deus, substituir a Cristo, passa a ser uma idolatria, passa a ser pecado, passa a ser contrário à palavra de Deus. Por isso, o verdadeiro Natal é Cristo encarnado, vivendo na terra, morrendo na cruz do Calvário por mim e por você, para nos trazer salvação e nos trazer a liberdade dos nossos pecados. Por isso, que Deus te abençoe. Como eu disse a você no começo do vídeo, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, faça parte conosco e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.